Ninguém te contou isso com clareza. Existem 5 hábitos aparentemente inofensivos que drenam sua energia, atrapalham sua circulação e podem derrubar sua vida íntima. Fica comigo até o final, porque vou revelar uma técnica simples para ativar seu modo circulação logo ao acordar. E já aproveita para comentar sua cidade e estado aqui embaixo. Assim eu consigo te dar as boas-vindas e esse vídeo chega a mais homens como você. Antes de entrarmos a fundo, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui toda semana eu trago conteúdos práticos e embasados para te ajudar a ganhar mais disposição, foco e confiança. Sua inscrição é muito importante para que essa comunidade cresça e mais homens descubram como cuidar melhor do próprio corpo. Quando um desses hábitos se instala, o corpo funciona como uma máquina com filtro entupido. O rio do sangue perde velocidade. O cérebro não recebe combustível direito e os hormônios perdem o compasso. A boa notícia é que a maioria desses sabotadores tem conserto rápido. Trocas simples, mensuráveis, com resultados que você já começa a sentir em 7, 14 e 30 dias. Pense na tríade da vitalidade: sono, movimento e nutrição. São como 3 engrenagens que mantêm o motor do corpo girando. Se uma falha, as outras se desgastam mais rápido. Ajustar o sono reduz o excesso de cortisol e estabiliza a testosterona. Movimentar o corpo funciona como lubrificar um motor hidráulico, evitando ferrugem nas articulações. E uma nutrição adequada mantém o óxido nítrico em alta, a molécula responsável por relaxar os vasos, melhorar a ereção e até favorecer a memória. Quero te apresentar o seu Arnaldo, 58 anos, de Campinas. Ele chegou ao consultório cansado, sem vontade de treinar e preocupado com o desempenho. Não era doença grave, eram hábitos desajustados. Em apenas uma semana, ajustamos 2 pontos: pausas ativas de 2 minutos a cada 40 sentado e higiene do sono. Em 14 dias, ele relatou acordar com mais rigidez matinal, sinal de que a circulação estava voltando a funcionar bem. Em 30 dias, perdeu 2 centímetros de cintura e me disse: "Doutora, voltei a me reconhecer." Veja a linha do tempo de resultados que você também pode esperar. Em 7 dias, o sono começa a ficar mais profundo e aquela sonolência pesada depois do almoço já diminui. Em 14 dias, você sente mais energia ao acordar e foco para suas tarefas, além de caminhar com mais facilidade. Em 30 dias, a cintura começa a reduzir, o humor estabiliza e a intimidade se torna mais confiante. Antes de revelar os 5 hábitos, faça um pedido rápido. Escreva sim nos comentários se você quer um protocolo objetivo e escreva não se prefere conteúdos mais teóricos. Isso me ajuda a preparar os próximos vídeos do jeito que você precisa. Agora, pense comigo. Por que o corpo parece desligar quando certos hábitos se acumulam? 3 peças saem do lugar. Primeiro, o aumento do cortisol, o hormônio do estresse, que rouba sua energia e atrapalha o sono. Segundo, a queda funcional da testosterona, que tira sua força, motivação e desejo. Terceiro, a circulação lenta, que diminui o oxigênio nos músculos, no cérebro e na região íntima. Corrigindo a rotina, você recoloca essas peças no tabuleiro e o corpo volta a trabalhar a seu favor. O primeiro hábito prejudicial que muitos homens mantêm, sem perceber, é dormir mal e acreditar que dormir pouco é normal com a idade. Esse é um erro grave. O sono não é um luxo, ele funciona como a oficina noturna do corpo. É nesse momento que hormônios importantes como a testosterona são regulados, a memória é consolidada e o corpo faz reparos celulares. Quando o sono é curto ou fragmentado, o cérebro fica como um computador sem reinicialização, lento, confuso e sobrecarregado. A ciência já mostrou que noites ruins elevam o cortisol, o hormônio do estresse, e reduzem a produção natural de testosterona. Esse desequilíbrio gera cansaço matinal, aumento da barriga, perda de massa muscular e até dificuldades na vida íntima. Muitos pacientes chegam relatando que não têm energia, mas na verdade, o que está sabotando tudo é o descanso inadequado. Pense no sono como um carregador de celular. Se você deixa o aparelho na tomada só por 1 hora, ele até liga, mas a bateria acaba rápido. O corpo funciona da mesma forma. Sem recarga completa, a energia evapora ao longo do dia. Para corrigir isso, não é preciso recorrer a remédios de imediato. Existem passos simples que podem transformar a qualidade do sono em poucos dias. O primeiro é criar uma rotina de horário fixo. Deitar e levantar sempre nos mesmos horários, inclusive nos fins de semana.
Essa consistência ajuda o cérebro a entender quando liberar melatonina, o hormônio natural que induz o sono. Outro ajuste importante é reduzir a exposição a telas brilhantes, como celular e televisão, pelo menos 1 hora antes de dormir. A luz azul dessas telas confunde o cérebro, que continua achando que é dia, atrasando a liberação da melatonina. Uma dica prática é usar luzes mais amareladas à noite, como abajur ou luminária suave, criando um ambiente de relaxamento. Também recomendo adotar um ritual de desligamento. Pode ser um banho morno, alguns minutos de leitura leve ou até exercícios de respiração lenta. O corpo associa esse ritual à preparação para dormir, criando uma espécie de sinal verde para o cérebro desacelerar. A temperatura do quarto também faz diferença. Um ambiente mais fresco favorece o início do sono profundo. Estudos mostram que a faixa entre 18 e 22 graus é a mais adequada. Além disso, reduzir cafeína após as 16 horas já ajuda muito. Café, chá preto, energéticos e até chocolate podem permanecer ativos no corpo por várias horas e sabotar a chegada do sono. Veja o que aconteceu com o seu Arnaldo, aquele paciente que te apresentei. Ele achava que o sono ruim era consequência da idade. Só que, ao aplicar 2 mudanças simples, parar de ver televisão até tarde e manter um horário fixo de dormir, ele relatou que em apenas 1 semana já acordava mais disposto. Em 2 semanas, percebeu mais energia para caminhar de manhã. E em 1 mês, voltou a ter firmeza e foco no trabalho. Resultados como esses não acontecem da noite para o dia, mas vêm rápido quando damos ao corpo o que ele precisa. Dormir bem reduz o risco de pressão alta, melhora o humor, fortalece a imunidade e recupera a vitalidade masculina. É como se o corpo tivesse um botão de reinício que finalmente você passa a usar corretamente. Então, se você se identificou com esse primeiro hábito, faça um teste. Escolha hoje mesmo 2 dessas práticas e coloque em ação. Você vai notar diferenças já nos próximos 7 dias. O corpo responde quando recebe o cuidado certo. O segundo hábito prejudicial que atrapalha muito a saúde masculina é o sedentarismo. Passar horas sentado, acreditando que a atividade física só serve para emagrecer ou pegar pesado na academia, é um engano comum. O movimento é muito mais do que estética. Ele é o motor da circulação, o combustível do cérebro e o gatilho que mantém os hormônios em equilíbrio. Quando um homem passa o dia sentado, o corpo entra em modo econômico. A circulação desacelera, os músculos perdem força, a insulina deixa de trabalhar corretamente e a gordura abdominal aumenta. É como deixar um carro parado na garagem por meses. O óleo endurece, as peças travam e a bateria perde carga. Com o corpo acontece a mesma coisa. A ciência confirma. Apenas 20 a 30 minutos de movimento diário já são suficientes para reduzir o risco de pressão alta, regular a glicose e melhorar a produção de óxido nítrico, aquela molécula que relaxa os vasos e favorece tanto a ereção quanto a memória. Mas aqui vem um ponto essencial. Movimento não significa necessariamente academia ou treinos pesados. Para a maioria dos homens maduros, o que gera maior impacto é a constância em atividades simples, que ativam a bomba muscular das pernas e fazem o coração bombear de forma eficiente. Caminhar em ritmo acelerado, pedalar de leve, nadar ou até dançar já são suficientes para virar o jogo. Eu sempre proponho um desafio prático, incluir micropausas de movimento ao longo do dia. Se você passa muitas horas sentado, levante-se a cada 40 minutos, alongue os braços, flexione os joelhos ou suba alguns degraus de escada. São 2 minutos que funcionam como uma faxina interna, liberando o sangue acumulado e oxigenando o cérebro. Foi o que aconteceu com o seu Arnaldo. Lembra que ele começou cuidando do sono? O passo seguinte foi incluir pequenas caminhadas no bairro. Ele decidiu estacionar o carro 2 quadras antes do trabalho e aproveitar esse percurso como exercício. No começo, parecia pouco, mas em 2 semanas já percebia menos inchaço nas pernas. Em 1 mês, relatou que conseguia subir 2 lances de escada sem perder o fôlego. Outro aspecto importante é a força muscular. Com o passar do tempo, há uma perda natural de massa magra, o que afeta a postura, a energia e até a proteção das articulações. Incluir exercícios de resistência, mesmo leves, como agachamentos, flexões apoiadas ou elásticos de borracha, ajuda a preservar músculos e ossos. Pense nisso como reforçar a estrutura de uma casa para que ela dure mais tempo firme e estável. E não podemos esquecer o impacto sobre a vida íntima. O movimento melhora a circulação sanguínea e ajuda a manter os vasos penianos mais responsivos.
Muitos homens se surpreendem ao perceber que, após algumas semanas de atividade física regular, começam a acordar com ereções mais fortes e espontâneas, sinal de que a saúde vascular está em dia. Portanto, se você se reconhece nesse hábito de ficar parado demais, defina metas simples. Comece com 10 minutos de caminhada após o almoço ou jantar. Depois, aumente para 20 minutos. Inclua pequenos alongamentos ao longo do dia. Em 7 dias, você já percebe mais disposição. Em 14, menos dores e mais fôlego. Em 30, uma melhora clara na energia, na postura e até na confiança. Mover-se não é opcional. É a linguagem que o corpo entende para se manter vivo, forte e conectado. O terceiro hábito prejudicial é a alimentação inflamatória, aquela baseada em excesso de ultraprocessados, açúcar, frituras e bebidas alcoólicas em excesso. Muitos homens acreditam que comer de tudo um pouco não faz diferença, mas o corpo não funciona assim. Cada refeição pode ser um tijolo que constrói saúde ou uma rachadura que enfraquece a estrutura. Quando a dieta é rica em industrializados, acontece um processo chamado inflamação silenciosa. Ele não causa dor imediata, mas aos poucos vai entupindo os rios da circulação, enfraquecendo os músculos e desequilibrando os hormônios. É como se a gasolina que você coloca no carro viesse misturada com areia. O motor até liga, mas desgasta mais rápido. A ciência mostra que dietas ricas em açúcar simples e gorduras ruins aumentam a resistência à insulina, aceleram o ganho de gordura abdominal e reduzem a produção de testosterona. Esse é um círculo vicioso. Menos testosterona gera mais acúmulo de gordura, que por sua vez aumenta a inflamação, derrubando ainda mais os hormônios. Outro ponto pouco falado é o efeito no intestino. Uma alimentação pobre em fibras e rica em processados altera a microbiota intestinal, aquelas bactérias boas que ajudam na digestão e na imunidade. Quando essa flora se desequilibra, o corpo absorve menos nutrientes e aumenta a inflamação. Ou seja, não é apenas o que você come, mas também como o intestino reage ao que recebe. Mas há uma boa notícia: pequenas trocas já geram resultados perceptíveis em poucas semanas. Substituir refrigerante por água com limão, trocar fritura por grelhados, escolher arroz integral no lugar do branco e incluir folhas verdes todos os dias já muda a química do corpo. São escolhas simples que aumentam o óxido nítrico, melhoram a circulação e liberam energia mais estável. Quero que você imagine seu prato como um painel de controle do corpo. Se ele está colorido, com verduras, legumes, frutas e proteínas magras, o organismo funciona como uma máquina bem calibrada. Se ele está sempre bege ou marrom, pães, massas, frituras, o corpo trabalha em marcha lenta e acumula ferrugem. O seu Arnaldo, depois de melhorar o sono e o movimento, topou um desafio: incluir 2 porções de vegetais no almoço e no jantar, e reduzir a cerveja do fim de semana para apenas um dia. Em 2 semanas, relatou menos inchaço abdominal. Em 1 mês, a energia mental estava tão melhor que ele mesmo disse: "Doutora, parece que minha cabeça acordou junto com meu corpo." Essas mudanças não exigem perfeição. O segredo é constância. Comer bem de segunda a sexta e permitir-se pequenas exceções controladas no fim de semana já garante benefícios enormes. O importante é que a base seja nutritiva, para que o corpo tenha matéria-prima de qualidade para produzir hormônios, reparar músculos e manter a circulação ativa. E aqui faço um pedido especial. Se esse conteúdo já está te ajudando, aproveita para se inscrever agora no canal e ativar o sininho. Assim você garante que não perde nenhuma das próximas orientações práticas. Sua inscrição também faz esse conteúdo chegar a mais homens que precisam dessa ajuda médica. Uma alimentação anti-inflamatória é como limpar os filtros do corpo. O sangue circula melhor, o cérebro pensa com mais clareza e o desejo volta a aparecer de forma natural. Combinada ao sono e ao movimento, essa mudança transforma não só o físico, mas também a forma como você se enxerga no espelho e encara os desafios do dia a dia. O quarto hábito prejudicial que sabota silenciosamente a saúde masculina é o excesso de estresse mal gerenciado. Muitos homens acreditam que a tensão constante faz parte da vida adulta, que é normal carregar peso nas costas. Mas a ciência mostra que viver nesse estado de alerta contínuo é como acelerar um carro com o freio de mão puxado. O motor esquenta, gasta combustível demais e se desgasta muito mais rápido. O corpo humano foi programado para lidar com picos curtos de estresse, como situações de perigo ou esforço físico.
Nessas horas, o organismo libera cortisol e adrenalina para dar energia imediata. O problema é quando esse mecanismo fica ativado o tempo todo. O cortisol, que deveria ajudar a sobreviver, passa a roubar energia, quebrar músculos e acumular gordura abdominal. É por isso que muitos homens sob estresse crônico ganham barriga, dormem mal e perdem o interesse por atividades que antes davam prazer. Além disso, o excesso de estresse compromete a circulação. Os vasos ficam mais rígidos, o coração trabalha sob pressão e a produção de óxido nítrico cai. Resultado: menos fluxo sanguíneo para músculos, cérebro e região íntima. Muitos pacientes chegam dizendo que estão sem desejo, quando na verdade o corpo está tão ocupado apagando incêndios internos que não sobra energia para a vida sexual. Mas existe saída, e não precisa ser complicada. Gerenciar o estresse não significa eliminar os problemas, mas sim aprender a criar válvulas de escape saudáveis. Uma das ferramentas mais simples é a respiração controlada. Inspirar profundamente pelo nariz em 4 segundos, segurar 2 segundos e soltar lentamente pela boca em 6 segundos ativa o sistema parasimpático, responsável por acalmar o corpo. Bastam 5 ciclos dessa respiração para o coração desacelerar e a mente clarear. Outra prática poderosa é a atividade física leve em momentos de tensão. Caminhar, pedalar ou até alongar-se libera endorfinas, hormônios que funcionam como analgésicos naturais. É como trocar o canal do corpo, da frequência da preocupação para a frequência da ação. O seu Arnaldo também enfrentava esse desafio. Trabalhava sob pressão e passava noites remoendo problemas. Começamos com um exercício simples. Antes de dormir, anotar em um caderno 3 preocupações do dia e 3 coisas boas que aconteceram. Essa prática ajudou a organizar a mente e reduziu a sensação de sobrecarga. Em 2 semanas, relatava menos tensão nos ombros. Em 1 mês, já conseguia deitar sem ficar refazendo o dia mentalmente. Outra estratégia é a gestão de tempo. Muitos homens carregam estresse porque tentam abraçar tarefas demais. Aprender a dizer não para compromissos que não são essenciais é uma forma de proteger a saúde. Pense nisso como administrar uma empresa. Se os recursos são limitados, é preciso escolher onde investir energia. Vale lembrar ainda do poder do lazer. Atividades prazerosas, ouvir música, jardinagem, conviver com amigos, não são perda de tempo. Elas funcionam como combustível emocional, recarregando baterias internas que o corpo usa para manter a imunidade, os hormônios e a vitalidade em dia. Se você percebe que o estresse tem dominado sua rotina, escolha hoje mesmo uma estratégia simples. 5 minutos de respiração, uma caminhada curta ou o hábito de escrever antes de dormir. Em 7 dias, já é possível sentir menos peso nos ombros. Em 14, a qualidade do sono melhora. Em 30, você percebe que a energia e até o humor voltam a se alinhar. O 5º hábito prejudicial que mina a vitalidade masculina é o uso excessivo de álcool e tabaco. Esses 2 companheiros de muitas rodas sociais são vistos como inofensivos em pequenas doses, mas quando se tornam rotina, o efeito no corpo é devastador. O álcool em excesso funciona como uma chave que desliga temporariamente a produção de testosterona. Além disso, sobrecarrega o fígado, órgão fundamental para metabolizar hormônios e filtrar toxinas. É por isso que muitos homens que bebem diariamente se sentem cansados, com menos energia e mais dificuldade para manter a massa muscular. O tabaco, por sua vez, danifica diretamente a parede dos vasos sanguíneos, reduzindo a circulação. O resultado é menos oxigênio chegando ao cérebro, ao coração e à região íntima. Pense na circulação como um rio. O cigarro é como despejar óleo espesso na água. Os canais ficam sujos, o fluxo perde força. Já o álcool em excesso é como enfraquecer as margens do rio, fazendo a corrente perder estabilidade. Com o tempo, o conjunto desses efeitos acelera o envelhecimento, aumenta o risco de hipertensão e compromete a vida sexual. A ciência é clara. Mesmo doses moderadas de álcool, quando consumidas todos os dias, aumentam a inflamação, elevam a pressão arterial e reduzem a sensibilidade à insulina. Já o cigarro, em qualquer quantidade, causa dano. A boa notícia é que o corpo responde rápido quando essas substâncias são reduzidas. Pacientes que diminuem o consumo de álcool relatam melhora no sono já na primeira semana. Em 2 semanas, notam mais energia matinal. Em 30 dias, o fígado já apresenta sinais de regeneração e a produção hormonal começa a se equilibrar. O mesmo vale para quem abandona o cigarro. Em poucos dias, a circulação melhora e, em algumas semanas, a respiração fica mais fácil e o fôlego retorna.
Foi exatamente o que aconteceu com o seu Arnaldo. Ele tinha o hábito de beber cerveja 4 a 5 vezes por semana e fumava socialmente nos encontros com amigos. Combinamos uma meta simples: reduzir o álcool para apenas 2 dias por semana e eliminar totalmente o cigarro. No início, achou difícil, mas substituiu a cerveja por água com gás e limão em alguns encontros e passou a caminhar depois do trabalho para aliviar a ansiedade. Em um mês, não só perdeu peso abdominal, como também relatou melhora marcante na firmeza das ereções matinais. Aqui é importante reforçar: não se trata de cortar tudo de uma vez, mas sim de fazer ajustes sustentáveis. O homem que bebe socialmente uma taça de vinho ou uma cerveja ocasional dificilmente terá grandes prejuízos. O problema está na frequência e no acúmulo ao longo dos anos. O mesmo vale para o cigarro. Não existe dose segura, mas parar sempre traz benefícios em qualquer idade. Se você se identificou com esse hábito, comece com pequenas metas. Reduza o número de dias com bebida, substitua o cigarro por caminhadas ou respirações profundas e celebre cada conquista. Em 7 dias, o corpo já mostra sinais de alívio. Em 14, o fôlego aumenta. Em 30, a energia e a disposição mudam de patamar. Essas escolhas, somadas ao sono, ao movimento, à alimentação e ao controle do estresse, formam o alicerce de um corpo mais forte, com hormônios equilibrados e circulação plena. Ao longo desta jornada, você percebeu que os 5 hábitos prejudiciais, dormir mal, viver parado, alimentar-se de forma inflamatória, carregar estresse excessivo e abusar de álcool e tabaco, não são apenas costumes do dia a dia. Eles funcionam como pequenas rachaduras que, quando se acumulam, abalam toda a estrutura do corpo masculino. Mas a boa notícia é que também viu como pequenas mudanças trazem resultados rápidos. Quando um homem melhora o sono, acorda mais disposto. Quando se move regularmente, o corpo volta a bombear energia. Quando ajusta a alimentação, a barriga começa a reduzir e o cérebro ganha clareza. Ao controlar o estresse, os hormônios se alinham. E quando corta excessos de álcool e cigarro, a circulação flui com mais liberdade. Esses hábitos positivos trabalham em conjunto. Imagine um painel de luzes. Se uma lâmpada se apaga, a sala fica mais escura. Mas se você vai religando uma por uma, o ambiente volta a brilhar. Assim funciona o corpo. Cada ajuste devolve vitalidade e, somados, eles criam um novo padrão de energia e confiança. Um ponto essencial que muitos homens não percebem é que a melhora não é apenas física. Ela é também emocional e social. O paciente que dorme bem, se alimenta melhor e pratica exercícios não só tem mais saúde, como também ganha paciência, autoestima e disposição para aproveitar os momentos com a família. A vitalidade não se mede apenas nos músculos ou no desempenho íntimo, mas na forma como você encara os desafios diários. O caso do seu Arnaldo mostra isso claramente. Ele não mudou da noite para o dia. Foi passo a passo, hábito a hábito. Primeiro ajustou o sono, depois incluiu caminhadas, trocou refrigerantes por água, aprendeu a controlar o estresse com respirações simples e, por fim, reduziu o álcool e eliminou o cigarro. O resultado não foi apenas físico. Sua esposa relatou que ele estava mais leve, sorridente e com mais paciência em casa. Esse é o verdadeiro impacto. Saúde que transborda para todas as áreas da vida. Outro aspecto que gosto de reforçar é a linha do tempo de resultados. Muitos homens desanimam porque querem mudanças imediatas, mas a ciência mostra que os benefícios seguem uma curva clara. Em 7 dias, já é possível sentir o sono melhorar, a energia matinal aumentar e a mente ficar mais clara. Em 14 dias, a circulação responde, o humor estabiliza e a motivação reaparece. Em 30 dias, os sinais são visíveis. Menos barriga, mais firmeza nas ereções, melhor disposição para o trabalho e para o lazer. Esses números não são promessas milagrosas, mas reflexos do corpo recuperando seu equilíbrio natural. E talvez você esteja pensando, será que ainda dá tempo para mim? A resposta é clara. Sim. O corpo masculino tem uma incrível capacidade de regeneração em qualquer fase da vida. Mesmo quem passou anos preso a maus hábitos pode, ao mudar a rota, colher benefícios reais em semanas. Cada escolha conta. Não se trata de buscar perfeição, mas de criar um padrão novo. Se você aplicar de forma constante essas mudanças, não só recupera energia e saúde, como também constrói um futuro mais ativo, independente e confiante. Chegamos ao ponto mais importante desta conversa. Entender que você não está condenado a viver cansado, sem energia ou preso a limitações.
O que você viu até aqui não é uma lista de proibições, mas sim um mapa de oportunidades. Cada hábito que você deixa para trás abre espaço para que seu corpo volte a funcionar como foi projetado, com vigor, circulação ativa, hormônios equilibrados e mente clara. A saúde do homem não depende de sorte, mas de escolhas. Sono, movimento, alimentação, controle do estresse, equilíbrio no consumo de álcool e abandono do cigarro são as 5 chaves que abrem portas para uma vida mais longa e de qualidade. Não se trata de fórmulas milagrosas, mas de respeitar a ciência e aplicar no dia a dia aquilo que realmente funciona. Quero que você pense em si mesmo como um atleta que retorna ao treino após anos parado. No começo, cada passo parece pesado, mas com consistência, os músculos respondem, a respiração melhora e a confiança renasce. Assim é com qualquer homem que decide cuidar de si. A jornada pode parecer difícil, mas o resultado é libertador. O seu Arnaldo, nosso personagem, é a prova disso. Ele não tinha um segredo especial, nem acesso a recursos diferentes de você. O que fez foi aplicar pequenas mudanças, uma de cada vez. Hoje, ele vive mais disposto, com autoestima renovada e energia para aproveitar momentos em família. Se ele conseguiu, você também pode. É fundamental reforçar que você não está quebrado. Seu corpo não perdeu o valor, nem ficou sem solução. Ele apenas precisa de apoio, de condições adequadas para voltar a trabalhar a seu favor. Essa é a mensagem que desejo que você leve consigo. A vitalidade não acabou. Ela está adormecida, esperando por escolhas corretas. Agora quero te propor um compromisso. Experimente aplicar essas orientações por 30 dias. Cuide do seu sono, mova o corpo, ajuste a alimentação, pratique técnicas simples de controle do estresse e reduza os excessos. Marque no calendário, acompanhe os sinais e perceba como o corpo responde. Depois, volte aqui e conte nos comentários o que mudou em você. Sua história pode inspirar outros homens que ainda não deram o primeiro passo. E antes de encerrar, preciso pedir algo muito importante. Inscreva-se agora no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com um amigo ou familiar que também precise cuidar da saúde. Quando você faz isso, não só fortalece a sua jornada, como ajuda a espalhar informação segura e baseada em ciência para mais homens. Você tem dentro de si todas as ferramentas necessárias para viver com energia, confiança e qualidade de vida. Basta escolher começar. Lembre-se, não se trata de idade, mas de atitude. Você pode escrever uma nova história para o seu corpo a partir de hoje. Então já se inscreve e não perca o próximo conteúdo. Até lá, cuide-se e acredite, você tem muito mais força do que imagina.